parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Se porventura você que trouxe Bíblia não está aqui, alguém que está do seu lado não trouxe, por favor, empreste essa pessoa. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Um certo pregador falou que a pregação ela não começa na hora da exposição, na explicação do texto, mas a partir do momento que nós estamos lendo o texto bíblico, ok? Então, a partir de agora, toda a atenção é pouca, por isso que eu apelei a sua semana, o final de semana de solenidade, para esse momento aqui, começando a partir da leitura do texto bíblico, da palavra de Deus. Bem, nós iremos ler capítulo 18 de Mateus, verso 21 ao 35, até o fim do capítulo. Ok? Eu estarei lendo na versão NVI, como de costume. E se você tem outra versão, não se preocupe, a semântica, o sentido do texto é o mesmo. Ok? Então leiamos Mateus 18, a partir do verso 21. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar a seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Senhor Deus e Pai, nós cremos na Tua bondade, nós cremos na Tua misericórdia. E, ó Pai, se nós não apelássemos à Tua bondade, à Tua misericórdia, ai de nós.
o que seria de nós. Mas nesse momento, nós reconhecendo a nossa condição limitada, condição de pecadores, porque, ó Pai, se não fosse a Tua graça em nossa vida, nós estávamos mais e mais e mais e mais no lamaçal do pecado. Mas nós clamamos, nós apelamos a Tua misericórdia nesse momento. Fala ao nosso coração, apesar de nós, apesar, Senhor, do nosso coração gelado, apesar, Senhor, do nosso coração duro, da nossa natureza humana pecaminosa que age com indiferença para com as Tuas coisas, apesar disso tudo, vence-nos com a Tua graça e misericórdia. Fala ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito desde já comece a preparar o nosso coração, comece a arar o solo do nosso coração para a recepção da Tua palavra. Em nome de Jesus, no nome dEle, daquele que vive e que reina para todo sempre, é que nós te pedimos e com fé te agradecemos hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Nós vamos continuar meditando no tema o amor de Deus e a disciplina na igreja, que é o tema do mês, ok? Se eu pudesse dar um título a essa pregação de hoje, o título seria parte 2. Eu preguei no mesmo capítulo na semana passada e nós vamos continuar nesse capítulo, ok? Mas com foco ou um enfoque diferente hoje, ok? Na semana passada, o enfoque da pregação do domingo passado era sobre aquele que deliberadamente, certo? Sem arredar-se, sem arrepender-se, persistia em continuar no erro, no pecado. E nós vimos que tudo isso originou-se daquela postura que nós vimos desde o verso 24 do capítulo 17, a questão dos impostos. Jesus falando que os filhos, eles eram isentos dos impostos, mas para que eles não se escandalizassem, eles iam pagar esse imposto. E no capítulo 18, verso 1, eles começam a pensar quem é o maior no reino dos céus, já que nós somos filhos, nós somos isentos de impostos. Eles começaram a pensar, e Jesus, antevendo o problema desse pensamento de pretensão, desse pensamento de arrogância, desse pensamento de quem quer ser o melhor entre os irmãos, Jesus, se antevendo, ele falou algumas palavras exortativas em pelo menos duas atitudes em que esses irmãos, esses discípulos, com esse pensamento poderia cair, que eram as atitudes ou os erros de fazer o outro tropeçar, fazer o outro cair, fazer o outro pecar. E a outra atitude era de desprezar o irmão. Onde está isso? Capítulo 18, do verso 1 ao 14. Quando nós chegamos no verso 15 até o verso 20, que foi o texto da nossa exposição do domingo passado, nós vimos que Jesus, ele proferiu ensinamentos, ele nos deu mandamentos, regulamentos de como tratar esse irmão que persiste em ficar com essa atitude, esse irmão com arrogância no coração, que se encontra no erro, que não quer reconhecer o seu erro por ser o melhor, e faz o seu irmão cair no pecado, tropeçar, escandalizar-se, e acaba que desprezando o seu irmão. Jesus, ele proferiu algumas instruções, e nós vimos essas instruções. E para concluir aqui na nossa recapitulação, a conclusão que nós chegamos no sermão passado, na pregação passada, através desse texto, foi que os meus pecados, as minhas atitudes más,
as minhas atitudes contrárias à vontade de Deus, elas não atingem e dizem respeito somente a mim, mas elas atingem e também dizem respeito também ao meu próximo, ao meu irmão. Essa foi a conclusão que nós chegamos na pregação passada. Hoje, como eu disse, o enfoque será outro. O enfoque será outro. Hoje nós focaremos a nossa atenção no ofendido. Domingo passado, no ofensor. Hoje, a nossa atenção será focalizada ou focada no ofendido. E assim como tem palavra disciplinar para o ofensor deliberado, também há palavra disciplinar, mandamento, instrução para aquele que foi ofendido. Ok? Por quê, meus irmãos? Ora, é muito simples. Porque o nosso coração humano, mesmo diante de um arrependimento evidente, nós nos inclinamos a ficarmos ressentidos. Não é verdade? Alguém que nos ofende, mesmo quando há arrependimento, há uma retratação, mas a gente ainda fica naquela luta, perdoa. Então há instruções da parte de nosso Senhor sobre essa questão, e é o que nós vamos ver nessa noite. Ok? Muito bem. Nessa passagem, o apóstolo Pedro, ele continua participativo como da vez passada. Né? Você viu que na vez passada tinha um diálogo de Pedro, Simão Pedro com Jesus, e os outros meio que espectadores naquele diálogo, e depois todos participaram da situação. Pedro, ele continua participativo aqui nessa situação, e ele acompanha juntamente com os outros discípulos o desenrolar da conversa. O desenrolar que nós falamos um pouco aqui como uma recapitulação. E Pedro, ele interrompe Jesus com uma pergunta, e essa pergunta pode muito bem ser a minha pergunta, ser a sua pergunta, ser a pergunta de qualquer coração humano. Não pode ser coração de animal nem de extraterrestre, se é que eles existem, né? Só de ser humano. Então, pode ser a pergunta de todos nós, né? E Jesus, ele sabiamente, como sempre, sabiamente responde essa questão, essa pergunta levantada por Simão Pedro, e não somente responde, mas ele conclui com mais um ensinamento / mandamento valiosíssimo para quem é discípulo de Cristo Jesus. Quem é discípulo de Cristo Jesus? Para nós também. Ok? Então vamos ao texto propriamente dito. Eu quero meditar com vocês nessa questão levantada com Pedro, né, em relação a Jesus, aí nos versos 21 e 22. Né? Qual foi a pergunta de Pedro? A pergunta de Pedro foi o seguinte: Senhor, que absurdo! Até quando eu devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Aí ele fala, ele meio que estipula o limite do coração humano. Até 7 vezes, como se 7 vezes fosse já o limite. Sabe? 8 extrapola. Ah, ele está de brincadeira, né, irmão? 8 vezes, 7 vezes, eu estou quase não aguentando, mas dá para aguentar. Então, essa é a pergunta do apóstolo Pedro. E essa é a pergunta do coração de todo o ser humano. Nós estipulamos um limite para o nosso perdão. Nós estipulamos meio que uma barreira para o nosso perdão. Nosso perdão só vai até aqui.
Passou dali. E essa é uma questão de todo o ser humano, não somente de Pedro. E como eu disse, ele fala 7 vezes, como se já, está passando dos limites. Olha, 7 vezes, né? Então eu quero começar com essa pergunta. Falando que é a nossa pergunta. Falando que é a minha, que é a sua pergunta. Como eu disse no começo, mesmo diante de um evidente arrependimento, o coração do ser humano, de qualquer ser humano, se inclina para o ressentimento. Se inclina para o ressentimento. Pode cair-se de joelho, pode fazer o que for, mas o coração humano ainda se inclina para o ressentimento. Vamos ver a resposta de Jesus. A resposta de Jesus é a seguinte: eu lhe digo, verso 22, não até 7, que já era o limite, já era o estopim, mas até 70 vezes 7. E aqui Jesus chama a atenção para o intolerante coração de Pedro e nosso também. Ele chama a atenção dizendo: olha, é abundância. A quantidade de perdão é abundante. E eu quero dizer aqui para os irmãos que não é 70 vezes 7, 490. Não, eu só vou perdoar o Robinho 490 vezes. Mas essa multiplicação que Jesus faz aqui, essa continha, ela indica, ela significa a abundância de perdão. Sabe quantas vezes você deve perdoar o seu irmão? Quantas vezes ele se arrepender? Quantas vezes ele se arrepender? Mas de novo, não, mas me perdoe, meu querido, me perdoe. Cara, de novo, não, mas desculpa, me perdoe. Tá bom, tá perdoado. Essa é a resposta de Jesus. Essa é a resposta de Jesus. Agora eu não sou profeta, adivinho, mas eu devo imaginar que o que está na sua cabeça agora era o mesmo que estava na cabeça de Pedro. Ele está de brincadeira. Ele vai errar quantas vezes comigo e eu quantas vezes. Quer dizer que é assim? Jesus é assim mesmo. A esposa quer dizer que o bonitão lá vai errar muitas vezes comigo, né? Vai. E se ele se arrepender, como nós vimos no sermão passado, perdão mediante arrependimento, foi assim que a gente viu. Se ele se arrepender, perdoa o bonitão. Essa sabidinha, a sabidinha, perdoa ela também. Mas isso é meio que difícil de entender o coração humano. Isso não cabe dentro de nós. Sabe por que não cabe? Porque a nossa natureza humana pecaminosa ainda reside em nós. Isso aqui é um valor do reino. Isso aqui é um valor do novos céus e nova terra, do porvir, que Jesus, na sua vinda, na plenitude dos tempos, antecipou. Naturalmente, o coração do ser humano não ensina, aliás, não aceita ensinamentos de Deus espirituais. Não é assim que diz 1 Coríntios capítulo 2, verso 14?
né, que o ensinamento espiritual é para quem é espiritual, aquele que é natural. Não aceita o que é espiritual. Diz lá no verso 14 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Somente após a nova vida em Cristo Jesus é que nós já passamos e já podemos aceitar de bom grado e ficar satisfeito com os ensinamentos, com a cultura, com os valores dessa nova aliança em Cristo Jesus, dessa nova vida em Cristo Jesus. Contudo, mesmo após a conversão, mesmo após dessa vida em Cristo Jesus, nos parece que isso é apenas um pouco mais aceitável. Ainda fica meio que travando, né, em nós. Não é verdade? Mas isso, como eu disse, é devido à natureza humana pecaminosa que reside em nós. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Essa é a dinâmica da disciplina na igreja, do discipulado na igreja, da vida em Cristo Jesus, enquanto neste mundo, enquanto caminhamos aguardando o retorno glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a dinâmica. Se você veio para cá, lá é perfeito, lá eu posso dar um tapa na cara do irmão, o irmão dá glória a Deus, aleluia. Você está enganado, você está enganado. Essa é a dinâmica. É a dinâmica do perdão. É a dinâmica do perdoar até 70 vezes 7, mas nesse sentido aqui de abundância, não 490. Essa é a dinâmica. E nós devemos nos conformar, aceitar de bom grado a cada dia os ensinamentos do reino de Deus. E esse é um deles. Essa é a nossa primeira aplicação. Pense nisso. Pense nisso. Amém? Agora nós vamos... Agora nós vamos para uma parábola. Porque para esse coração duro, para esse coração intolerante de Pedro, que também é o meu, é o seu, é o nosso coração, entender uma coisa dessa natureza, somente uma parábola. Porque ele ainda não entendeu, Pedro ainda não entendeu. Até 7 vezes, não, até 70 vezes não. Aí Jesus propôs uma parábola visando elucidar essa questão da abundância do perdão. E a parábola está aí, verso 23 até o verso de número 34. O segundo ponto da nossa pregação aqui é as dívidas. Eu quero pensar assim. Nas dívidas. E depois eu quero pensar nas atitudes de cada um, certo? Em relação às dívidas. Na atitude do rei em relação ao servo. E na atitude do servo em relação ao conservo e diante das dívidas. Mas primeiro, para que a gente possa entender a parábola melhor, nós temos que começar pelas dívidas. Aí você diz, até aqui, começar pelas dívidas, né? Ok? Eu queria ler com vocês 2 versos nessa parábola, o verso 24 e o verso 28. Olha só o 24. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Olha o 28. Mas quando aquele servo saiu,
encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Só até aí. 100 denários. Vamos começar com as dívidas. É essencial nós entendermos aqui as dívidas para que a gente entenda essa parábola, para que essa parábola faça sentido para nós. Ok? Para nós aqui, porque Pedro lá entendia, os demais discípulos entenderam perfeitamente. Vamos começar com a dívida do rei para com, aliás, a dívida do servo para com o rei, ok? O texto aqui na NVI fala uma enorme quantidade de prata, mas na sua deve ter 10.000 talentos. Confere. Amém? Dê um amém aí se tem 10.000 talentos aí. Amém. Tem. Olha o amém da irmã. Né? 10.000 talentos. Mas, presta atenção. Qual a diferença de quê? Dever 10.000 talentos. Qual a diferença? Hein? Para nós aqui não faz diferença nenhuma, não é verdade? Então nós vamos entender o que é um talento. Um talento, meu irmão, quando você vê na Bíblia essa palavra talento, não é o talento do artista não, certo? Aí tem aquela parábola lá que enterrou o talento, né? Mas não é o talento do artista, aí tem até a aplicação, né? Não enterre o seu talento, né? Mas o que é um talento? Um talento é equivalente a 35 quilos de prata. Um talento, preste atenção, certo? Vai já começar uma sessão matemática aqui. Um talento é equivalente a 35 quilos de prata. Se a dívida do servo ao rei é de 10.000 talentos, então quantos quilos de prata esse servo estava devendo ao rei? Pergunta do Enem. 350.000 quilos de prata. Faz diferença? Está começando a fazer diferença, né? 350.000 quilos de prata o servo estava devendo o rei. Mas eu quero elucidar melhor essa questão para nós. Tá bom? Então eu fui meio que, a Priscila está ali, não me deixa mentir, buscar de que forma eu faço para eles entenderem essa dívida melhor ainda, melhor do que 350.000 quilos de prata. Aí eu tive uma ideia. Eu peguei a nossa maior moeda. Qual é a nossa maior moeda? De R$1. Quanto é que pesa a moeda de R$1? 7,53 gramas. Aí eu me fiz uma pergunta, para dar 1 quilo, quantas moedas era necessária? Descobri que aproximadamente 1.328 moedas era necessário para que aproximadamente pudesse dar 1 quilo. Mas espera aí, mas para dar 35, que é o talento, 46.480 moedas para dar 35 quilos, né, de prata. Mas espera aí, para dar a dívida do camarada lá, quantas moedas é necessário de R$1 para dar 350.000 quilos? Vamos lá. 464.800.000 moedas de R$1 para dar 350.000 quilos. Está começando a ficar clara a dívida do servo em relação ao rei? Vou repetir o valor. 464.800.000 moedas de R$1 para dar 350.000 quilos. Vamos para a dívida do conservo ao servo. O texto fala, no verso 28, esse que nós acabamos de ler,
que o conservo devia ao servo 100 denários. 100 denários. Não faz diferença nenhuma para nós, né? Faz não. Faz não. Okay? Mas para Pedro lá, como eu disse da outra vez, fazia toda a diferença. O que é um denário? Um denário é uma moeda de prata romana, certo? Que tinha a carinha lá do imperador romano, uma moeda de prata. E um denário era equivalente a uma jornada de trabalho braçal. Era a diária. Ok? Para dar 30 dias, um mês, quantos denários são necessários? Obviamente, 30. Né? 30. Para dar 3 meses, que é os 90 dias, né? 90 denários. E para dar 100 denários, né? 3 meses e 10 dias. Né? Olha só quanto é que o conservo devia ao servo. 100 denários. 3 meses e 10 dias de trabalho. O conservo devia ao servo. Mas aí, para ficar melhor ainda o negócio, vamos tentar descobrir aqui quanto tempo levaria para o servo pagar o rei. Quanto é em tempo que o servo levaria para pagar o rei? Preste atenção. Eu não sei quanto é que pesa um denário, quantos gramas, não sei, não tem como saber. É uma moeda extinta, certo? Mas nós temos a nossa moeda de R$1 de novo, ok? A nossa moeda de R$1. Então o que foi que eu fiz para calcular aproximadamente em anos de trabalho, para saber quantos anos de trabalho ou quanto tempo, olha, eu já me antecipando aqui, o servo tinha de pagar o rei a sua dívida de 10 mil talentos. Bem, eu fiz uma conta de divisão. Eu dividi 464 milhões e 800 moedas, que é o equivalente a 350 mil quilos de prata, por 365 dias, que é o nosso ano. Ok? E o valor deu aproximadamente 1.273.424 anos. Vou repetir, quanto tempo levaria o servo pagar o rei a sua dívida? 1.273.424 anos aproximadamente de trabalho. Não fica melhor assim? Não fica melhor? Fica melhor até mesmo para entender o procedimento do rei para com o servo e o procedimento do servo para com o conservo em relação à dívida. Fica. E é o que nós vamos ver agora nos versos 27 e 30 do nosso texto. Olha só o verso 27. O procedimento do rei em relação ao servo devedor. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Olha o 30, o verso 30. O procedimento do servo para com o conservo. Mas ele não quis. Quem? O servo. Não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo. Quem? O conservo.
na prisão, até que pagasse toda a dívida. Está começando a ficar claro, depois dos valores, depois dos anos de trabalho, depois de tudo, está começando a ficar claro as atitudes deles em relação aos seus devedores, em relação, claro, vai ficar claro mais na frente, aos seus ofensores. Uma observação que eu faço aqui no rei em relação ao servo. Tanto o rei como o servo, preste atenção, por favor. Tanto o rei como o servo sabia que não existia possibilidade alguma de pagamento da dívida, não sabia? É muito tempo, gente. É uma dívida enorme. Eles dois sabiam. E eu fiz um outro cálculo. Eu fui querer saber quantos por cento da dívida Matusalém conseguiria pagar. Matusalém, o homem mais velho da Bíblia, 969 anos. Lembra da dívida? 1.273.424 anos. Quantos por cento da dívida Matusalém conseguia pagar hipoteticamente? Cheguei a esse valor. 0,000761%. Muito longe de 0,1%. Nem Matusalém conseguiria pagar a dívida, meu irmão. E sabe o que é o mais engraçado? É que tanto o rei como o servo, sabendo da impossibilidade do pagamento da dívida, o servo cai de joelhos implorando e ainda tem a audácia de dizer: calma, calma, que eu tudo te pagarei. Como? Não tinha possibilidade alguma. Calma, calma, que eu tudo te pagarei. Como? Olha como o rei olhou para esse servo, olhou para aquela atitude de desespero, aquela atitude de implorar por perdão, implorar por misericórdia. E o texto diz que o rei, no verso 27, teve compaixão daquele servo. Cancelou a dívida. Cancelou. Você não deve mais nada. E o deixou ir. Agora nós temos o contrário. Nós temos a atitude do conservo, do servo para o conservo. O camarada devia 3 meses e 10 dias de trabalho. E ele disse: ei, me paga. Você já foi abordado por alguém que você devia? Aliás, você devia. E esse alguém: ei, aquela dívida lá. E o conservo caiu de joelhos, gente, implorando. A semelhança dele em relação ao rei. Calma, calma, que eu te pago. É possível esse conservo pagar a dívida? Sim ou não? Sim. Calma, calma, que eu te pagarei. E ele sabia que era possível. Assim como ele sabia que era impossível ele pagar aquela dívida ao rei. Ele sabia. Mas sabe o que foi que ele fez? Verso 31. Aliás, desculpa, verso 30, né?
Ele não quis saber. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Ou seja, o camarada ia morfar lá 3 meses e 10 dias. 3 meses e 10 dias. Gente, isso não assusta vocês? Ele sabia que não tinha condição dele pagar a dívida dele, ele cai de joelhos, olha. E ele sabia que tinha como aquele cara pagar ele. E o cara cai de joelhos, pedindo perdão a ele. E ele, não tem dinheiro, vai pagar lá na prisão. Vai pagar os 3 meses e 10 dias lá na prisão. Isso não te assusta, não? Não causa indignação em você? Causa ou não causa? E mais uma prova de que as nossas ações refletem nos nossos irmãos, está aí no verso 31. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Do mesmo jeito que você deve estar indignado aí, ou indignada, como é que cara injusto, miserável. Os companheiros dele lá também ficaram. Está vendo? Está vendo como reflete? Aí nós temos aí o desfecho, a partir do verso 32, que é o nosso terceiro ponto aqui. O desfecho e o grande ensinamento dessa parábola, verso 32 até o verso de número 35. E aqui a gente, nesse verso 32 e verso 35, vamos ler. Então o Senhor mandou chamou o servo e disse: servo mau, cancelei tua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você. Irado, o seu senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse a dívida. Perpétuo? Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. A base do perdão do servo em relação ao conservo era o perdão do seu Senhor em relação a ele. Ele não tinha que procurar nada no conservo. Deixa eu ver se ele pode pagar. Está muito magrinho, ele não aguenta 3 meses, 10 dias de trabalho. Ou procurar nele mesmo. Deixa eu ver aqui se eu consigo suportar pacientemente esse cara. Não, ele não tinha que procurar no outro e nem nele mesmo o motivo para perdoar. Ele tinha que procurar o motivo do seu perdão na atitude que o seu Senhor teve para com ele. E aqui nós aprendemos uma lição. A base do nosso perdão, ou a medida do nosso perdão, nunca pode estar em outro lugar que não seja em Deus e seu perdão para conosco. Por que eu devo perdoar o meu irmão? Deixa eu pensar. Não! Deixa eu ver a cara dele. Não! Deixa eu ver se eu estou me sentindo bem para liberar perdão. Porque eu posso liberar o perdão meio assim, né? Do coração. Não! Olha o que Deus fez por você. Olha o
você devia a Deus. Você não devia 3 meses e 10 dias de pecados a Ele, não. Ou devia? Sim ou não? Não. E o engraçado é que homens como Paulo, ao olhar para a sua própria vida, diz, sabe o quê? Eu sou o principal dos pecadores. E Deus te perdoou. Tu está aqui, louvando, exaltando o nome santo dEle, orando a Ele, em comunhão com os teus irmãos, ceando, contribuindo para o progresso do reino de Deus. Você está aqui com esperança no coração de que no retorno de Cristo Jesus, Ele te levará. Essa é a base do nosso perdão. Eu tenho que olhar o que Deus fez por mim em Cristo Jesus lá naquela cruz, em sua ressurreição, e aí liberar perdão para o meu irmão. Está ali a medida, está ali a proporção. E detalhe, se convença de que você não pode pagar a dívida que você tinha em relação a Deus. Porque se você pudesse pagar a Deus Páscoa, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Se você pudesse pagar a sua dívida, não precisaria Jesus ter vindo a este mundo, encarnado e ter ido obedientemente, impecavelmente para a cruz, morrer por cada um de nós. Amém? Amém. Segundo, eu quero trazer aqui para nós a punição do rei. A punição do rei. E eu quero dizer que a punição da dívida, ela é proporcional à dívida, ao tempo, à quantidade da dívida. Usando ainda o exemplo da moeda de R$1, que nós chegamos à conclusão que o camarada tinha que pagar na prisão 1.273.424 anos. Usando esse exemplo, a punição é proporcional à dívida. Então, quanto tempo esse cara ia ficar lá na prisão pagando a dívida? 1.273.000. Eu esqueci até o valor. 424 anos. A punição, ela é proporcional à dívida. Você consegue imaginar como seria a sua punição? A sua, olhe para a sua, olhe para a minha. Está entendendo? Não vamos olhar para o outro, não. Você consegue imaginar a punição pelos seus pecados? Hein? Esse camarada aqui da parábola, nem trabalhando toda a sua vida. Toda a sua vida. Vamos supor que ele só pudesse chegar até 100 anos. Nem Matusalém pagava nem 0,1% da dívida. Que dirá esse cara? E hoje em dia, parece que é um pecado falar de inferno. Não, inferno. Inferno é na terra. Não é assim que dizem? Inferno? As pessoas descontentes com o casamento. Inferno é o meu casamento. Não.
Porque o mundo, como ele aqui nos apresenta, se fosse um inferno mesmo, ele não seria o suficiente para você pagar a sua dívida. Está entendendo? A punição de Deus, ela é proporcional à dívida. E você sabe o quanto você devia, ou não sei, deve. Amém. Você sabe disso. Eu sei da minha. Amém? Para finalizar, nós temos aqui a grande lição da parábola. Jesus agora ele vai identificar quem é quem na parábola. Verso 35. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Logicamente, quando ele diz um negócio desse, quando ele diz essas palavras, você automaticamente já linka, você já liga os personagens. O rei é Deus, o servo sou eu, o conservo é meu irmão. É isso que ele está dizendo para Pedro. Pedro, não tem os 70 vezes 7 lá? É dessa forma aqui. É desse jeito. E o assim vos fará está ligado, logicamente, ao verso 34, quando diz que irado seu Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Lembra que eu falei que a punição é proporcional à dívida? Assim vos fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Está entendendo aí o negócio? Como é que é? Meus irmãos. Está com dificuldade de perdoar? Não olha para ti. Não olha para o teu ofensor. Olha para Deus. Olha para o Evangelho. Olha o que Deus fez em Cristo Jesus por você. Essa é a tua motivação. Essa deve ser a sua motivação. E presta atenção nessa parábola. Presta atenção. Porque Jesus, ele, no verso 35, ele sai da parábola. Ele sai da ficção. E diz, na realidade, assim vos fará meu Pai Celestial, se não perdoarem de coração a seu irmão. Oh, meus irmãos, essa deve ser a atitude ou forma de procedimento para com um irmão que pecou contra você, que errou contra você, mas que arrependeu-se do seu erro. Essa deve ser, quer seja contra você, direta ou indiretamente. E ainda, ao observarmos o amor de Deus, o seu perdão, a sua misericórdia, nós devemos colocá-los como base para com as nossas atitudes em relação ao nosso próximo. Deus é a nossa base. Jesus é a nossa base. As Escrituras são a nossa base para perdoar, para amar, para ter misericórdia, para ajudar, para ficar em comunhão. É a nossa
base. Por que eu vou ficar perto daquele irmão azedo? Porque, irmãozinho azedinho, Jesus reconciliou você, irmão azedinho, com Deus. Por que eu devo perdoar aquele cara ou aquela mulher? Porque Deus te perdoou em Cristo Jesus. Por que eu devo amar? Amar é demais, né? Porque mesmo sendo quem você é, Deus o amou de tal maneira que deu seu único filho para que você cresce nele e tivesse acesso à vida eterna. Está entendendo como é que é o negócio? Esse é o nosso proceder para com o reino de Deus, no reino de Deus para com o próximo. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça com que essa palavra encontre morada no seu coração. E eu vou dizer uma coisa para você que está aqui, que nos visita. As palavras do Flávio não tem poder de nada. Mas se alguma coisa que saiu daqui, de alguma forma, queimou o seu coração, tenha certeza que foi as palavras de Deus que fez isso. E ou agora, ou no final do culto, nos procure. Me procure o pastor Anderson, o pastor Marcelo, ou qualquer irmão aqui, enfim. E queira saber mais desse Jesus que perdoa, que reconcilia, desse Jesus que é a exata expressão não somente do ser de Deus, mas do amor de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. E se você quiser uma oração, após o louvor, se dirija aqui à frente que nós oraremos por você. Amém? Deus em Cristo nos abençoe.